Olá, eu sou a professora Sumiko, sou professora do Colégio Liceu, e a aula de hoje é voltada para recursos estilísticos. Aí a gente vai abranger o sentido literal e figurado, a métrica e as figuras de linguagem. Vamos começar, né? Sentido literal ou denotativo é o significado próprio. Esse tipo de construção de sentidos é utilizado em textos que têm como objetivo principal informar, argumentar, orientar. O que a gente pode, então, compreender daí? Que o sentido literal mesmo, aquele sentido denotativo do dicionário, é o que eu vou procurar e realmente vou compreender. É o que eu já imagino ser, né? Já tenho certeza. O sentido figurado ou conotativo é o que as palavras ou expressões adquirem em situações particulares de comunicação. A palavra tem valor conotativo, quando seu significado é ampliado ou alterado no contexto em que é empregado, sugerindo ideias que vão além do seu sentido mais usual. Então, a gente sai da ideia do dicionário e a gente vai abranger isso. Nos textos em que existe uma preocupação maior com a estética, é comum o uso do sentido figurado, ou conotativo, né, ou conotação, em sua construção, como em músicas, poesias, poemas, textos publicitários, a gente sempre vai encontrar aquele sentido figurado ou conotativo. Vamos colocar isso em exemplos? Vamos lá, com a palavra cobra. Exemplo 1. A cobra picou o menino. Exemplo 2. A Antônia é uma cobra. Vamos tentar entender então. A cobra picou o menino. No sentido do dicionário, eu entendo que cobra é um tipo de réptil. E essa cobra picou o menino. Sentido literal, sentido denotativo. A Antônia é uma cobra. No sentido literal, ela é um réptil? Não. Ela é uma pessoa desagradável. E aí, ela adota condutas pouco apreciáveis. Então, eu já percebo que cobra aqui tem um sentido figurado, né? Um sentido conotativo. Na definição 1, aplica-se o termo cobra no seu sentido comum ou literal. E na definição 2, o termo cobra é aplicado no sentido figurado. E aí a gente vai para a métrica. Métrica é o recurso utilizado para se medir um verso da contagem das sílabas poéticas. Essa técnica leva em consideração a sonoridade. E as sílabas poéticas são diferentes das sílabas gramaticais. Portanto, a métrica não é feita necessariamente de acordo com a divisão poética gramatical e possui regras específicas para sua realização. Então, a gente está acostumado a fazer divisão silábica gramatical, mas a divisão silábica poética é diferente. Tem duas regras que a tornam algo peculiar e a gente tem que compreender bastante isso. Para fazer essa divisão silábica, ganha-se o nome de escansão, né? Então, a escansão é a contagem do som dos versos. É diferente das sílabas normais, porque a gente vai ver o verso e o que vai contar para a gente é a última sílaba forte da última palavra. Então, eu tenho que contabilizar as sílabas até a última sílaba forte da última palavra do verso. Essa é a primeira regra. Exemplificando, minha terra tem palmeiras. Peguei esse verso. Vou fazer, né, a divisão silábica gramatical. Minha terra tem palmeiras. E aí eu vou perceber que tem 8 sílabas. Só que, para a escansão, a gente vai ver que a gente tem que contabilizar até a última palavra do verso. Nessa última palavra, a gente tem que ter uma atenção especial. A gente vai até a última sílaba forte desta palavra. Então, a última sílaba, a última palavra, né? Palmeiras. Palmei. Mei é a última sílaba forte. Então, eu só contabilizo até aí.
nha, té, ra, tem, pau, mei. Termino aqui. Vou contabilizar 7 sílabas, desconsiderando o ras, né? Que é átono, quer dizer o quê? É fraco, ou seja, tem um som mais fraco que o mei, que é considerado, então, a última sílaba forte, a última sílaba tônica. Quando em um verso uma palavra terminar também por vogal, átona, fraca, e a palavra seguinte começar por vogal ou H, que não tem som, né, o H, portanto não é fonema, mas uma simples letra, pode ocorrer uma elisão, tá? E as duas aparentes sílabas são contadas como uma só. Então, calma aí. Você acabou de explicar uma regra que eu ainda estou tentando fixar e você já está colocando a segunda. Sim. A segunda regra é: quando a gente termina uma palavra com uma vogal fraca, uma vogal átona, né? A gente vai somatizar com a próxima palavra se começar com vogal ou com a letra H. Então, essa que estou amando seria um exemplo de um verso. Aí a gente já tem duas regras. Primeira é que a gente só vai contabilizar até a última palavra do verso, a última sílaba forte. Amando. Man é a última sílaba forte. Então, eu não vou contabilizar o do. Ok? Outra regra. Se tem uma palavra terminada com vogal fraca, átona, eu vou continuar a próxima palavra, se ela começar com vogal. E vou somatizar em uma sílaba. É, sa, que, olha o que, termina com é, átono. Então, eu vou contabilizar a próxima palavra se for também com vogal. Es. Sim, é. Então, vai dar certo. Agora, estou. O tou é a sílaba forte. Então, não vou contabilizar o A seguinte. É interessante, né? A gente vai ter que ter esse olharzinho diferenciado, mas são só essas duas regras, ok? O que es pode se contar como uma sílaba poética, uma só sílaba poética, neste verso de 6 sílabas. É sempre mais importante considerar o som ao escandir. Escansão é a técnica de decompor o verso, verificando a sua métrica. Então vamos lembrar as regras. Contam-se as sílabas até a última tônica do verso, até a última sílaba forte da última palavra do verso. E a segunda regra, considera-se a pronúncia. Assim, a vogal final de uma palavra pode unir-se à vogal inicial da palavra seguinte, né? A gente vai ver a palavra, terminou com uma vogal átona fraca, então vou contabilizar, se a próxima palavra também for vogal, a vogal da palavra seguinte, vou contabilizar uma sílaba. Vamos lá, então, para algo que é muito interessante, as figuras de linguagem. Principalmente poetas, né, gostam de escrever. E o que vem na criatividade na mente deles não pode ter regrinhas gramaticais que vão parar e falar, eu não posso escrever dessa forma porque gramaticalmente está errado. Então, vem as figuras de linguagem para mudar tudo isso. São recursos linguísticos a que os autores recorrem para tornar a linguagem mais rica e expressiva. Esses recursos revelam a sensibilidade de quem os utiliza, traduzindo particularidades estilísticas do emissor da linguagem. As figuras de linguagem exprimem também o pensamento de modo original e criativo. Exploram o sentido não literal das palavras, realçam sonoridade de vocábulos e frases e até mesmo organizam orações, afastando-a, de algum modo, de uma estrutura gramatical padrão, a fim de dar destaque a algum de seus elementos. Então, principalmente para uma aula de redação, haveria muitos erros, seria cometido erros por demais. Só que eles usam desses artifícios para continuar a escrita e tem até algumas peculiaridades que tornam alguns desses poetas, né, conhecidos porque escrevem dessa maneira. Vamos começar com algumas figuras de linguagem. A literação consiste na repetição ordenada de mesmos sons consonantais. Para alguns poetas isso é importante, né? E a gente vê boi, bem, bravo,
bate, baixo, bota, baba, boi berrando, dança doido, dá de duro, dá de dentro, dá direito. E aí a gente vai ver a repetição dessas consoantes, né? Buscando a sonoridade. Diferente da assonância, a literação trabalha a repetição de sons consonantais. A assonância vai trabalhar a repetição de sons vocálicos. Aí eu vou estar trabalhando com vogais. Consiste na repetição ordenada de mesmos sons vocálicos. O que o vago é incógnito, desejo de ser eu mesmo, de meu ser me deu. Eu vou trabalhando a vogal o e, e aí vai tendo aquela sonoridade. Então, eu vou percebendo que a literação é repetição de sons consonantais e a assonância é repetição de sons vocálicos. A metáfora consiste em empregar um termo com significado diferente do habitual, com base numa relação de similaridade entre o sentido próprio e o sentido figurado. Na metáfora ocorre uma comparação, em que o conectivo comparativo fica subentendido. Comparação também é uma figura de linguagem, que a gente vai aprender mais tarde. Mas o que difere a comparação da metáfora é isso. A comparação é explícita com o conectivo. A metáfora vira mais uma afirmação, mas acaba sendo uma comparação, sem o conectivo. Exemplo: meu pensamento é um rio subterrâneo. Claro que não, né? Mas eu fiz essa afirmação e poderia ter feito uma comparação. Meu pensamento é como, ao conectivo como, um rio subterrâneo. Então, se na frase tá, meu pensamento é como um rio subterrâneo, eu já encontro a figura de linguagem, comparação. Se tem essa afirmação, meu pensamento é um rio subterrâneo, metáfora. Metonímia. Essa figura de linguagem é muito interessante. Muitos falam dessa forma. Vamos tentar exemplificar antes de dar o conceito. Eu comi 3 pratos de macarronada. Eu comi 2 caixas de bombom. Né? Quem não fala isso? Eu comi 3 pratos de macarronada. Na realidade, você comeu o conteúdo do prato, não o prato. Comer 2 caixas de bombom. Não era melhor ter comido bombom, não, do que comer a caixa do bombom? Então, isso também é uma figura de linguagem. Assim como a metáfora, consiste numa transposição de significado, ou seja, uma palavra que usualmente significa uma coisa passa a ser utilizada com um outro sentido. É o emprego de um nome por outro, em virtude de haver entre eles algum relacionamento. A metonímia ocorre quando se emprega a causa pelo efeito. Eu, por exemplo, posso falar que eu vivo do meu trabalho, mas na realidade eu vou viver do que o trabalho realmente proporciona, né? O trabalho aqui vai ser alimento. O efeito pela causa, aquele poeta bebeu a morte. Na realidade, ele deve ter bebido o líquido, né? O veneno. O instrumento pelo usuário. Os microfones corriam pelo pátio. Isso quer dizer que deve ter vários repórteres ali, né? Não os microfones que estavam correndo, os repórteres corriam. Temos prosopopeia ou personificação. É muito interessante essa figura de linguagem e consiste em atribuir a seres inanimados, né, características próprias dos seres humanos. Então, você vai dar para um ser inanimado uma característica que é própria nossa, do ser humano. O jardim olhava as crianças sem dizer nada. O jardim olhava, o jardim respirava, o jardim chorava, o jardim gargalhava. Não é possível, o jardim não tem essa peculiaridade do ser humano. Mas, na figura de linguagem, a gente pode dar essa atribuição, esses adjetivos, para seres inanimados. A antítese também é bem fácil. É o emprego de palavras ou expressões de significados opostos. Então, a gente já vem vários antônimos na nossa cabeça, né? O bem, o mal, o pequeno, o grande.
Os jardins têm vida e morte. Então, se eu encontro o antônimo na frase, eu já sei que tem uma antítese aí. Hipérbole. Trata-se de exagerar uma ideia, né? Muito presente em sala de aula. Estou morrendo de sede. Morrendo mesmo. Não vejo você há séculos, né? É aquele exagero. Então a gente vai perceber na aula de hoje que a sonoridade faz toda a diferença, a criatividade e basicamente poder contar com uma parte da sonoridade para trabalhar a estilística e a gente vai vendo que a gente tem o sentido conotativo, a gente tem o sentido denotativo, o literal, o figurado. A gente tem uma diferenciação de contagem silábica gramatical para poética, que é a escansão, e a gente vai ter duas regras aí, né, muito importantes. A primeira delas, vamos ver se vocês lembram, tem a ver com verso. A gente vai trabalhar cada verso do poema. E o verso a gente vai contabilizar até a última palavra. E nessa última palavra a gente vai parar na última sílaba forte dela. Parei na última sílaba forte, às vezes a última sílaba forte pode ser a última mesmo. E aí vai ser igual a contagem gramatical. Mas a gente tem uma segunda regra, que quando a palavra termina com uma vogal fraca, uma vogal átona, a gente vai contabilizar também se a próxima palavra começar com vogal e fazer o somatório de uma sílaba só. E a gente tem as figuras de linguagem, né? E aí cada uma facilmente trabalhada. Para não ficar só nisso, a gente, né, vai ter que perceber se realmente está compreendendo, realizando os exercícios propostos. E aí depois o gabarito vai anexado, tá? Os gabaritos de cada exercício. E aí a gente vai se encontrar na próxima aula. Beijo grande, até a próxima.